todos os que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistirão em outro momento. A lição de hoje é uma lição sempre difícil, eu imagino, para todos nós, para cada um de Para nós, todos. porque amar já é um exercício e que a gente está ainda no iniciozinho da aprendizagem. Amar aos inimigos, então, seria assim passar muitas fases até alcançarmos plenamente como Jesus nos exemplificou e como ele nos recomenda no Evangelho. Então, nós vamos, partindo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, fazer um recorte de conceitos importantes contidos ali, porque não dá para a gente abordar tudo num estudo só, em 40 minutos, é muito pouco tempo, e vamos nos concentrar principalmente em retribuir o mal com o bem e dar a outra face, que são dos elementos, dos itens contidos no capítulo, eu penso aqueles que são mais desafiadores para todos que somos estudiosos do Evangelho e que pretendemos praticá-lo e colocá-lo no nosso dia a dia, nas nossas vidas. É importante a gente lembrar nesse início que as passagens que Allan Kardec coloca no início do capítulo, como ele faz em todos os capítulos do Evangelho, ele traz trechos que ele considera de referência, a partir dos quais ele desenvolve o tema. Então, as passagens de Mateus e Lucas que ele coloca no início estão contidas no Sermão da Montanha, que nós sabemos é a carta magna do Evangelho. No Sermão da Montanha, Jesus reuniu todos os aspectos, todos os princípios mais importantes da doutrina, dos seus ensinamentos, da Boa Nova, do Evangelho, que ele trouxe para nos ajudar nesse processo de evolução espiritual. E dentro do Sermão da Montanha, há um longo trecho em que Jesus apresenta um novo paradigma, uma nova forma de olhar para as relações, uma nova forma de olhar para certas práticas que eram comuns ao povo judeu na época dele. E ele, ao pontuar esse novo paradigma em relação a várias coisas, o amor aos inimigos é apenas também uma parte desse novo paradigma que ele coloca, ele vai dizendo assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, quando Jesus fazia esse tipo de colocação, é porque ele queria apresentar para o povo, para a humanidade, porque esses ensinamentos eles ressoam no nosso coração, na nossa mente até os dias de hoje, é porque ele queria apresentar uma nova abordagem, uma nova forma, e por isso a gente tem que ficar muito atentos, porque, na verdade, a gente tem aí o homem velho e o homem novo, que existem em nós, de uma certa maneira, até hoje, nós que somos seres em evolução. Então, tudo que for dito aqui, o recorte que eu vou apresentar, que a gente possa fazer esse exercício de pensar ao longo da exposição o que isso tem a ver com a gente, de que maneira nós podemos incorporar isso no nosso cotidiano, que é por isso que nós estamos aqui a cada semana reunidos e para isso que a gente estuda as lições de Jesus e as lições espíritas, da doutrina espírita com tanto afinco, com tanta dedicação. E já que nós estamos trazendo para nós, eu poderia perguntar a vocês: vocês têm inimigos? Eu imagino, a maioria das pessoas está aqui com a câmera fechada, não vejo o rostinho de praticamente ninguém, mas talvez algumas pessoas estejam fazendo assim, outras estejam em dúvida sobre o que responder. E nós poderíamos também, além de fazer essa pergunta, se vocês têm inimigos, a gente poderia se perguntar, mas o que é um inimigo? Ou quem é o inimigo? E eu trouxe uma definição do dicionário para clarear um pouco a nossa mente na hora de responder um questionamento desses, para a gente ter uma ideia se a gente tem ou não tem realmente. Então, no dicionário, inimigo é o que se encontra em oposição, que se mostra hostil, que milita num campo contrário. Outra definição diz que inimigo é um adversário político, ideológico ou religioso. E os sinônimos que tem lá, eu destaquei aqui 3 sinônimos. Inimigo é sinônimo de adversário, competidor, antagonista. E eu poderia acrescentar aqui também que inimigo é um desafeto. Alguém, por exemplo, que nós tínhamos até na conta de um amigo ou meramente um conhecido e que se tornou um desafeto.
Assim, colocando esses conceitos, eu volto a perguntar para a nossa reflexão aqui: vocês têm inimigos? Vou lembrar aqui os sinônimos: adversário, competidor, antagonista, aquele que se encontra em oposição. Todos temos inimigos, todos, porque todos temos adversários. Então, imaginem nós que aqui estamos, nós já fizemos uma opção consciente pelo bem. Nós erramos, obviamente, somos seres ainda em construção, perfectíveis, mas não perfeitos. Então, todos nós cometemos erros no nosso dia a dia, erros mais simples, erros mais graves, mas todos erramos. Mas já fizemos uma opção pelo bem. Só pelo fato de nós termos feito uma opção pelo bem, isso naturalmente nos coloca como opositores e adversários daqueles que ainda fizeram uma opção consciente pelo mal, por agirem fora ou contra a lei de Deus. Então, percebam que é extremamente natural no nosso processo evolutivo, ou mesmo pela própria condição das nossas escolhas, que a gente tenha esses adversários em qualquer âmbito da vida da gente, como foi destacado ali no dicionário. Jesus tinha inimigos, isso é sabido pelas colocações, inclusive ele foi preso e foi condenado arbitrariamente em função desses inimigos que tudo fizeram para concretizar a morte dele, porque tinham medo do poder da palavra, tinham medo da influência que Jesus exercia junto ao povo. E Jesus vai colocar isso de forma bem clara também em Mateus, no capítulo 12, versículo 30, quando ele diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, vejam o que Jesus está fazendo aqui. Claro que Jesus não era inimigo de ninguém, mas aqui ele estava reconhecendo que em qualquer situação, qualquer contexto, sempre vão existir dois lados. E que aqueles que não estão caminhando numa direção fatalmente vão caminhar em outra direção. Dependendo do que a gente está falando aqui, vai haver um conflito, vai haver uma oposição, vai haver um embate. Então, o adversário, o opositor, faz parte da nossa caminhada cotidiana, tanto na nossa condição de encarnados, quanto na nossa condição de desencarnados, por toda quase a nossa jornada evolutiva. Então, vejam, Jesus é um exemplo disso. Vamos pegar também Kardec. Kardec tinha inimigos? Com certeza. No livro Viagem Espírita, há um trechinho lá em que Kardec, o próprio Kardec, diz assim: o espantoso é que tenho adversários mesmo dentro do espiritismo. Então, observem que naquele movimento iniciante ali já existiam rivalidades, já existiam oposições dentro do movimento, ao ponto de Kardec dizer que ele tinha inimigos, que ele tinha adversários, mesmo dentro desse movimento que ainda estava iniciando. Então, a gente vê que Jesus tinha inimigos, Kardec tinha inimigos, e outras referências, outros líderes que a gente pode aqui trazer na recordação: Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, todos os espíritos que vieram, que se colocaram numa posição de liderança, fatalmente tinham, então, em função dessa escolha, em função dessa liderança, em função do papel, em função da missão, tinham ali a sua cota de adversários, de opositores. Esse tema, portanto, ele é muito importante para todos nós. O Jesus, quando incluiu isso no Sermão da Montanha, e ao falar reiteradamente nesse trecho, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele estava se dirigindo especialmente aos fariseus. E aqui a gente vai, além de falar da importância, contextualizar um pouquinho essa fala de Jesus. Porque os fariseus, a gente sabe que é um grupo religioso, o grupo religioso mais poderoso entre os judeus na época do Cristo, foram grandes opositores de Jesus, inclusive tramaram muito para que ele perdesse a vida, para que fosse preso. Os fariseus entendiam que o amor incluía apenas o amor entre os iguais, entre os semelhantes. E eles consideravam que publicanos, aqueles que eles diziam que eram pecadores, e também os não-judeus, que eram chamados de gentios, eram considerados por eles outros, e não como iguais, e não como semelhantes. E havia um salmo
na lei, que naquela época só havia o Antigo Testamento, claro, que Jesus ainda estava entre nós, o Novo Testamento posteriormente é que foi sendo elaborado. Então, havia ou há ainda um salmo, que é o Salmo 139, que diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Então, é um fiel perguntando, fazendo essa questão. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Então, esse trechinho, baseado nesse trechinho dos Salmos, os fariseus achavam ali justificativa para odiar ou para não amar em nome de Deus. Eles achavam que, por amor a Deus, eles precisavam odiar todos aqueles que não cumpriam, ou não conheciam, ou conheciam e não cumpriam os mandamentos colocados por ele. Então, eles só saudavam, só cumprimentavam no dia a dia aqueles que eles consideravam iguais. Eles não cumprimentavam os publicanos, não cumprimentavam aqueles que eles achavam pecadores e não cumprimentavam muito menos ainda os gentios. A gente sabe que os samaritanos são um grupo que representou muito essa questão da oposição entre a cultura judaica e a cultura não judaica. Então, eles simplesmente ignoravam. E é isso justamente que Jesus, o tema é importante, porque Jesus vai mostrar para os fariseus e para todos nós que aqui estamos nos dias de hoje, para a nossa porção ainda farisaica da existência, que não há como evoluir sem incluir todos nessa nossa capacidade de amar. Então, amar os inimigos é a cereja do bolo da evolução. A gente só vai conseguir, de fato, alcançar os estágios mais ascendentes da nossa evolução espiritual quando nós conseguimos incluir nesse ato de amar todas as pessoas paulatinamente, gradativamente, claro. Então, Jesus coloca o amor aos inimigos como a culminância, como o apogeu do amor, esse amor ágape, como os gregos conheciam, esse amor que envolve toda a humanidade. E por isso Jesus claramente mudou o ensinamento contido na lei. Então ele diz, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso amigo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo... Então, ele vai colocar ali uma série de argumentos, tanto em Mateus como em Lucas, nas passagens que Kardec traz, que abrem o capítulo, ele vai colocar ali uma série de exemplos. Então, ele fala da saudação, ele diz assim: porque se cumprimentais apenas aqueles que são amigos, o que a gente faz de especial? Que diferença da nossa conduta para aqueles que não são religiosos, ou que são pecadores, ou que não acreditam em nada? O que a gente vai estar fazendo de diferente? Porque todo mundo faz isso. Mesmo aquelas pessoas que a gente, olhando para a pessoa, a gente avalia que a pessoa talvez não tenha o conhecimento que a gente tenha, mesmo essas pessoas fazem a mesma coisa. Amam apenas aqueles que os amam, cumprimentam apenas aqueles que acham que tem que cumprimentar, ou que merecem ser cumprimentados. Então, Jesus ele vai trazer uma nova visão sobre isso, mostrando que esse amor é um patamar. Esse amor aos iguais, esse amor aos semelhantes, aqueles que nos agradam, aqueles com os quais simpatizamos, é apenas o primeiro degrau de uma escalada evolutiva que a gente tem que vencer. E quais são os argumentos que Jesus vai colocar para o amor aos nossos adversários, aos nossos desafetos, aos nossos inimigos? Então, vamos primeiro aos argumentos de Jesus. Jesus vai dizer assim, que nós temos que amar os nossos inimigos para nós sermos filhos do Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para bons e maus e chova sobre justos e injustos. Então, o primeiro argumento de Jesus está relacionado à condição de nós nos considerarmos como filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós temos que representar nas nossas, ou espelhar nos nossos pensamentos, palavras e atitudes, as características de Deus, que é nosso Pai, para sermos reconhecidos como filhos.
E esse argumento é interessante porque lembra o que a gente diz no dia a dia, quando a gente conhece o filho de um amigo muito chegado, que a gente tem uma boa ideia da personalidade, da forma de educação, a gente fala assim, olha, fulano é filho mesmo do pai dele. Como que a gente faz isso? Com base em quê? Com base nos princípios que a gente sabe que esse nosso amigo abraça e que o filho ou os filhos espelham isso no dia a dia. Jesus está usando aqui o mesmo argumento. Vocês querem se considerar filhos de Deus e espelhem o comportamento ou espelhem as qualidades que Deus, como Pai, nos apresenta, nos mostra. Então, o primeiro argumento é esse, é que para nós considerarmos de fato filhos do nosso Pai, se Pai é um Pai de amor, que faz se levante sol para bons e maus, chova sobre justos e injustos, nós temos que tentar também aprender como fazer isso no nosso dia a dia. O segundo argumento que Jesus traz, que se só amarmos os que nos amam, que fazemos além dos outros que consideramos mais atrasados evolutivamente, que é o que eu tinha falado anteriormente. Todo mundo faz isso. Não há diferença nenhuma entre nós. Por que nós nos consideraríamos mais evoluídos? Por que nós nos consideraríamos no outro patamar se nós fazemos o mesmo que todo mundo faz? Então, se nós estamos colocando o aspecto da evolução espiritual como uma meta a ser alcançada, a gente tem que partir disso para comportamentos que sejam comportamentos mais abrangentes, que sejam comportamentos mais inclusivos. E ele diz também, Jesus, que nesse exercício do amor, a gente vai, e isso ele diz quando ele usa os exemplos, que ele fala de cumprimentar, que ele fala do emprestar alguma coisa para alguém que a gente sabe que não vai ter condição de retribuir, quando ele diz que a gente tem que caminhar 2.000 passos, aquele que nos convida a caminhar 1.000, o que ele está dizendo com isso? Que o amor aos adversários vai mobilizar as nossas virtudes mais difíceis, como o perdão das ofensas, a compaixão, a caridade moral, e que assim, se nós fizermos isso, nós alcançaremos as maiores vitórias contra o nosso orgulho e contra o nosso egoísmo. Então, percebam que amar os inimigos é algo que a gente tem que fazer, ainda que seja por egoísmo, pensando na nossa própria evolução, porque é uma habilidade, é algo que se nós nos aplicarmos de fato, e a gente já vai ver mais para o finalzinho algumas formas bem práticas da gente exercitar isso, vão nos ajudar a mobilizar uma série de outras virtudes que são de base. Não é à toa que Kardec vai colocar em sequência os capítulos Amai o vosso próximo, Bem-aventurados os misericordiosos e Amor aos inimigos, porque os 3 capítulos são capítulos que estão entrelaçados. Nós poderíamos aqui nos perguntar, nesse momento, se não é contra a natureza humana ou antinatural nós amarmos um inimigo, um adversário, um opositor, uma vez que geralmente há um clima de hostilidade, há um clima minimamente de competição, e se seria saudável a gente amar do ponto de vista psicológico. E entra, então, a explicação de Kardec, porque nós já vimos a colocação de Jesus, já vimos o contexto em que Jesus vai trazer essa mudança de paradigma em relação ao amor mais inclusivo, tendo em vista esse amor ágape, mas Kardec vai nos dar aqui uma forma de compreender o que de fato Jesus queria dizer quando ele falava, ou quando ele fala, porque a mensagem está aí até hoje para a gente refletir e aprender com ela, sobre o que seria amar de fato os inimigos. Então, vou passar agora para os argumentos de Kardec nos itens que eu falei que eu ia abordar, que se trata aí de retribuir o mal com o bem, de dar a outra face. Então, Kardec vai trazer que argumentos em favor dessa ideia, mostrando que ela não tem nada de antinatural. Em primeiro lugar, ele fala do sentido da palavra amar, que principalmente na época de Jesus, não havia, e em alguns idiomas, é assim até hoje, não havia uma riqueza, uma sutileza de vocabulário que pudesse expressar determinadas ideias. Então, Kardec vai lembrar aqui que o sentido da palavra amar nesse contexto de Jesus, o que não é?
Amar os inimigos não é confiar neles, não é conviver com essas pessoas no mesmo ambiente, a não ser que você trabalhe com elas, aí você tem que conviver obrigatoriamente, mas não é para trazê-las para dentro da sua casa, por exemplo. Não é abraçar um desafeto, um adversário, um opositor, como se fosse um amigo, nem ter simpatia e afeição. Então, isso não é o que Jesus estava propondo aqui, porque, de fato, não há como a gente ter em relação a essas pessoas que nós consideramos adversárias, opositoras, inimigas, que nos geram um desconforto emocional muito grande, não dá para fazer isso com as pessoas. Vai contra a nossa natureza psicológica, inclusive. Então, o que Jesus estava querendo dizer, segundo Kardec? Amar os inimigos é perdoá-los, não se opor a uma reconciliação, caso eles nos procurem nesse sentido, desejar-lhes o bem, não lhes prejudicar, mesmo que a gente tenha oportunidade para isso, socorrê-los quando eles precisarem e alegrarmos-nos com o bem que os alcancem, ou seja, retribuir o mal que essas pessoas nos fazem com o bem que nós possamos fazer em relação a elas. Então, essa listinha que Kardec coloca aqui é muita coisa, e é por isso que amar os inimigos é, de fato, das lições que a gente tem que se dedicar muito, porque cada um desses itens aqui daria para a gente desdobrar numa outra fala, numa outra palestra. O perdão, por exemplo, é algo que eu confesso aqui a vocês, todos que me conhecem sabem disso, que eu não faço segredo para ninguém. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de perdoar, eu guardo muito ressentimento, muita mágoa. Então, ao longo dos meus anos de vida, eu fui tentando me aprimorar, fui tentando superar uma série de obstáculos. Claro que eu ainda não estou naquele nível de, venci o jogo, ganhei, zerei. Eu tenho muita coisa ainda a avançar. Até porque, quando a gente fala, nós aqui que moramos no Brasil, num contexto em que a gente tem uma certa tranquilidade, a gente não tem ou não viveu nessa encarnação experiências muito difíceis. Eu não conheço vocês aqui, eu não conheço as pessoas que nos assistirão posteriormente, mas talvez ninguém tenha tido um filho assassinado por alguém, ninguém tenha sido prejudicado mais diretamente, mais gravemente por uma pessoa. Então, quando a gente fala em perdoar, em reconciliar, em desejar o bem, socorrer as pessoas que são os nossos desafetos, alegrarmos-nos com o bem que os alcança, a gente pode até estar falando, na verdade, de parentes, de pessoas que um dia foram nossos amigos e que por alguma razão houve aí um rompimento desse laço de amizade. A gente não está falando de grandes prejuízos ou de grandes malefícios que alguém possa ter feito pela gente. Então, mesmo assim, mesmo considerando que talvez não sejam coisas tão graves, que estejam envolvidas aqui nesse exercício de amar os inimigos, como nos propõe Jesus e como explica Kardec, mesmo assim é difícil para todos nós, porque nós temos ainda muitas coisas em termos de orgulho e de egoísmo que nós precisamos vencer, muitas barreiras do nosso próprio self, da nossa própria estrutura psicológica, também em termos de virtudes e em termos de defeitos. Quando também Jesus diz, se alguém bater na face direita, apresentar ele também a outra face, que é o item que vem a seguir, que Kardec vai explicar à luz da doutrina espírita, como que nós entendemos isso, ele primeiro, então, vai dizer o que não é, porque também é uma ideia, companheiros e companheiras, também é uma ideia que quando uma pessoa que não tem religião ou que não é cristã escuta isso, as pessoas até se chocam. Se pegarmos isso do ponto de vista literal, realmente é uma ideia chocante, uma pessoa te bater e você oferecer para ela a outra face. Também Kardec vai lembrar que isso não é literal, isso é um símbolo. Toda a linguagem de Jesus, ou grande parte dela, foi uma linguagem simbólica, ou seja, ele disse uma coisa referindo-se a uma outra, e utilizou recursos da linguagem que existiam na época que fossem causar um impacto. Então, primeiro, o que Kardec vai dizer para a gente que não é, né? O que não é oferecer a outra face? Não é abrir a porta aos maus,
não é estender o pescoço a um assassino, não é a interdição de toda a defesa. E não é também aplaudir e nem liberar aqueles que fazem malefícios, seja no ponto de vista individual, seja no ponto de vista social, não é liberá-los da lei quando aquilo que eles fazem também se consiste numa infração à lei dos homens, por exemplo. Não é isso que Jesus estava falando aqui. Então, essa linguagem simbólica de apresentar a outra face, o que Jesus estava dizendo aqui? A condenação da vingança. Nós não pagarmos o mal com o mal. Daí o contrário, a questão da direita e da esquerda. O que é interessante aqui, eu não sei se vocês já pararam para refletir, é que se a gente for bater em alguém no rosto, né, quem é destro, porque a maioria usa a mão direita, né, os canhotos são minorias, se alguém for destro e for bater na face de alguém, não vai bater na face direita, vai bater na face esquerda. E, no entanto, Jesus coloca numa ordem que seria uma ordem invertida, né? Se alguém bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Eu cheguei até aqui nas minhas reflexões, vocês podem achar que eu estou viajando um pouco aqui. Se Jesus não estava mostrando para a gente também essa questão da oposição do cérebro, que a gente tem um lado que é mais racional, um lado que é mais emocional e criativo, se Jesus aqui também não estaria fazendo uma referência, claro que esse conhecimento veio muito depois da época do Cristo, como muita coisa também. E Jesus deixava ali para a gente interpretar, porque nenhuma escritura, nenhum trecho do Antigo e do Novo Testamento é de particular interpretação. A gente pode abrir a uma série de interpretações. Então, eu fiquei me perguntando, quando eu revi esse capítulo para trazer hoje para a nossa reflexão, se Jesus não estava anunciando alguma coisa assim, quer dizer, um indivíduo que agiu e que nos feriu e que nos magoou num rompante emocional, num rompante, às vezes, passional, inclusive, que era para a gente devolver com a outra moeda, mas no oposto disso, para nós usarmos as nossas faculdades da razão, da racionalidade, a nossa função executiva de análise de problemas, para então chegarmos no entendimento maior. Então, Kardec vai mostrar aqui, em relação a esses dois trechos, que há uma forma equivocada de entender os ensinamentos de Jesus, e não é essa que ele está propondo no Evangelho, no capítulo 12, e que há uma forma apropriada. Então, resumindo, amar o inimigo é não desejar a ele o mal, é procurar perdoá-lo, sintetizando. E oferecer a outra face é não recorrer à vingança. A gente tem exemplos, infelizmente, até hoje no mundo, de guerras e de conflitos próximos historicamente, como de sérvios e croatas, judeus e palestinos, que não passa mês a gente vê alguma coisa que é feita lá muito séria de um povo em relação ao outro, geralmente de judeus em relação a palestinos, entre os Hutus e os Tutsis na África, aquela guerra que houve. Então, pessoas que conviviam, havia uma diferença ali, havia um conflito étnico, e as pessoas, num determinado momento, passaram a agressão. E essas zonas, que são zonas consideradas de agressividade, de guerra, muitas vezes, são justamente um exemplo disso que Jesus está falando aqui. A necessidade do perdão, porque se não houver o perdão, se não houver uma tentativa de entendimento, é uma coisa que não tem fim se forem recorrer à vingança. E dentro da doutrina espírita, há ainda outros argumentos que eu vou trazer aqui à nossa reflexão para nos ajudar a entender a importância desse amor àqueles nossos adversários, aquelas pessoas que nos prejudicam ou que estão numa colocação de oposição em relação a nós. As leis, que a gente sabe que são leis da imortalidade da alma e da reencarnação, são duas leis que nos ajudam nesse sentido. Por quê? Porque a gente sabe que depois da morte nós continuaremos a viver. Então, não adianta a gente achar que aquela escaramuça, que aquele problema, que aquele conflito vai acabar com a morte. Não acaba, porque nós vamos continuar vivendo. E existe a reencarnação, que é outra lei. E pela lei da reencarnação, se esse conflito for muito sério, seja num ponto de vista individual, eu com qualquer pessoa em particular,
ou se for um conflito social, cultural, étnico, eu, nascida num povo com outro povo, com outra etnia, pela lei da reencarnação, eu posso reencarnar com esse desafeto no meu lar, ter que conviver com ele desde pequeno, e posso reencarnar numa posição trocada. Se eu fui, por exemplo, palestina, vou voltar judia e vice-versa. Então, esses conceitos nos mostram que, na verdade, muitas das raízes de desentendimento e que promovem conflitos e inimizades são ilusórias, porque os espíritos imortais, eles não têm pátria. Nós, enquanto espíritos imortais, nós não podemos nascer em qualquer lugar, em qualquer condição, e isso também contribui para abrandar esse sentimento de orgulho étnico, que muitas vezes dá margem a tantas guerras, a tantos conflitos. E do ponto de vista individual, eu, em relação a uma pessoa em particular, que a gente não foge de uma situação. A gente pode se esquivar dela, mas em algum momento, pela necessidade evolutiva, pela necessidade que nós temos de aprimoramento dessas nossas ferramentas de amar, para que ela seja mais inclusiva, nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que ajudar essa pessoa. E a lei, muitas vezes, faz isso, fazendo com que a gente encarne mais próximo ainda a ela do que existia numa encarnação anterior. Então, os conceitos da imortalidade da alma e de reencarnação nos ajudam a entender que esses nossos adversários, eles um dia se transformarão em nossos amigos, pelo próprio processo evolutivo nosso e deles também. Outro conceito muito importante, a doutrina espírita enfatiza bastante a educação como chave do progresso moral, individual e social. E um dos aspectos dessa educação é a educação por oposição. Então, o bem por oposição ao mal vai ser aquilo que vai trazer a mudança de comportamento daqueles que estagiam na violência e no desamor. É o que se chama de aprendizagem por opostos. Vamos exemplificar aqui. A gente só sabe que existe o dia porque existe a noite. A gente só sabe que existe o quente porque existe o frio. A gente só sabe que existe o medo porque tem a coragem. Então, a aprendizagem da gente, ela é toda feita, ela acontece com base nos opostos. A gente, quando nasce, a gente começa a se definir a nossa identidade em oposição a outras pessoas que a gente vê. Então, a gente sabe que a gente é mulher, no meu caso, eu sou mulher, porque eu vejo que há homens e que eu sou diferente desses homens, então vejam os opostos. Eu sei que eu sou de uma determinada cor, porque eu olho outras pessoas que são de cores diferentes de pele, que são opostas à minha muitas vezes, e aí isso ajuda a me definir. Então, nós aprendemos muito observando os opostos. A mesma coisa também em relação ao bem e ao mal. As pessoas que ainda estagiam no mal, elas só vão aprender o que é o bem convivendo com o bem, tendo oportunidade de se sentirem tocadas pelo bem, como foi conosco um dia. E nisso também, que foi uma coisa que eu esqueci de falar, a reencarnação vai nos ajudar, porque nós hoje somos o que somos, como diz Paulo, dando graças a Deus por tudo que nós já conquistamos em termos de superação das nossas dificuldades morais e espirituais, mas e o nosso passado lá atrás? Ninguém aqui é espírito perfeito, todos nós temos um passado, sabe lá de que coisas que nós fizemos muito ruins em relação às outras pessoas, a gente não lembra. Então, o bem, por oposição, ele vai produzir a mudança de comportamento naqueles que ainda não fizeram a escolha que nós fizemos de tentar andar na luz, como nos lembra o Cristo. E eu vou dar aqui dois exemplos. Um deles é um julgamento de um serial killer chamado Jerry Ridway. Vocês encontram uma cena desse julgamento no YouTube. Ele foi um serial killer que matou cerca de 49 mulheres durante alguns anos, ou seja, ele demorou a ser pego. Na verdade, ele confessou ter assassinado 70 mulheres, mas só houve comprovação de 49 delas. E no julgamento dele, as vítimas iam confrontá-lo, as vítimas, assim, parentes das vítimas dele, iam confrontá-lo no julgamento. E aparece um pouquinho do que foi dito para ele por essas pessoas que perderam seus familiares, geralmente filhas ou irmãs.
E elas dizendo assim, não, porque eu espero que você queime no inferno, eu espero que você tenha uma doença, que você sofra muito. E as pessoas usavam o microfone no tribunal para falar para aquele serial killer tudo que elas estavam sentindo. E assim, nada de errado, é o que elas estavam sentindo ali no momento. A raiva, o desprezo, a revolta por terem perdido uma pessoa amada em função de um desequilíbrio, de uma perversidade. E durante todo o momento em que esse serial killer ouvia as pessoas falarem isso para ele, ele ficava de boa, sem mudar a feição dele, nada, só olhando para as pessoas, até que apareceu um senhor que virou para ele e disse: Olha, eu sei que muitas pessoas aqui têm razão para te odiar, eu também tenho, porque você matou a minha filha, mas eu estou aqui para te dizer que você foi um grande desafio à minha fé. Você foi um teste à minha fé. E eu estou aqui para te dizer que eu não te odeio. Eu estou aqui para te dizer que você está perdoado. E nesse momento, o serial killer que matou, foi assassino, confesso, de 70 mulheres, nesse momento, ouvindo todo tipo de acusação, todo tipo de coisas, expressões agressivas que foram ditas para ele, nesse momento, ele chora. Então, o vídeo é muito impactante, porque ali a gente vê o poder da oposição, quer dizer, uma pessoa cristalizada no mal, cristalizada na perversidade, enquanto ela estava recebendo mais do mesmo, enquanto ela estava recebendo as colocações de ódio, de agressividade, de desprezo, era o que ele conhecia, era o que ele vivia. No momento em que alguém se levantou e falou para ele: Eu não te odeio, eu te perdoo, ele desabou. Porque talvez naquele momento, a gente não sabe o que passou na cabeça dele, ele tenha de fato sentido alguma coisa vibrar diferente do que ele estava acostumado a sentir. Então, é um exemplo muito bonito, muito interessante. E o outro, eu já usei em outros estudos, é o exemplo, é a história que tem no documentário Humano, que tem no Netflix, esse documentário, é o primeiro depoimento, é um rapaz preso, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, e esse rapaz, ele começa a falar o porquê que ele foi condenado. Ele dizendo um pouco da infância, que ele, quando era criança, o padrasto dele batia nele muito, e batia nele para corrigi-lo, dizendo que o amava. Eu estou te batendo porque eu te amo, estou te corrigindo. E ele cresceu associando amor à violência, amor à violência. E acabou se envolvendo com álcool, e num momento infeliz, ele matou a mulher e o filho. E ele dá esse depoimento no iniciozinho do documentário, dizendo que ele foi aprender o que de fato era amar quando ele já estava preso. E quem ensinou a ele o que era amor foi a Agnes, que tinha todos os motivos para odiá-lo, para considerá-lo o inimigo público número 1 da vida dela, porque ela era simplesmente a mãe e a avó daqueles que ele havia matado. E a Agnes passou a visitá-lo, continuou visitando ele durante muito tempo na prisão, e ali ele veio a conhecer de fato o que é amor. Também é belíssimo esse depoimento, eu convido todos e todas a assistirem, porque no final as lágrimas assim escorrem, né? E ele vai passar o resto da vida na cadeia, mas a gente percebe ali que também foi um coração tocado por oposição. Mais um motivo para a gente entender como que a dinâmica pedagógica de Jesus, ela mostra a atualidade e a importância até hoje. Apenas o bem é capaz de converter os corações, de fazer a metanoia, que é a conversão radical do pensamento daqueles que estagiam ainda em zonas, em estágios muito inferiores em termos de sentimento. Bem, isso, então, é o que Kardec vai trazer partindo dos ensinamentos de Jesus. E chega esse momento que eu adoro, que eu sempre coloco no final das minhas falas dos temas, que é o momento do "E agora, José?". Isso é tudo muito bonito, a gente entende a importância, a gente compreende todas as nuances que foram colocadas por Kardec, a gente viu exemplos aqui, tudo isso a gente entende, mas como nós podemos fazer de fato para estarmos a caminho de alcançar
de desenvolver e de aperfeiçoar a nossa capacidade de amor, para que ele seja esse amor que inclui os adversários, os desafetos. Bem, primeira coisa, gente, é nós reconhecermos os nossos sentimentos. A mudança ela só vai acontecer a partir daquilo que é, e não daquilo que a gente quer que seja. Então, se a gente odeia, dizer que odeia. Odeio mesmo, detesto fulano, odeio ciclano, não suporto a presença, eu não consigo nem olhar na cara daquela pessoa. Não tem nada de mais isso. Nós somos humanos, somos pessoas absolutamente normais. E a gente só tem condição de mudar a nossa forma de sentir se a gente reconhecer. Agora, se a gente ficar assim, eu procuro gostar, se a gente ficar negando aquilo que a gente sente, se a gente ficar colorindo os nossos sentimentos, nós não vamos conseguir mudar, porque a gente só muda a partir do que é. Então, a primeira coisa é isso, vocês têm toda a licença de dizer que odeiam, não tem nada de mais isso, né? Eu odeio ainda uma série, odiar talvez seja um termo forte, mas não gostar de uma pessoa, se sentir desconfortável com certas pessoas. Nós estamos vivendo já há algum tempo numa polarização política muito grande no Brasil, então esse desconforto é de parte a parte, porque aqui um exemplo, a gente tem dois grupos, né, em que esses grupos não se sentem confortáveis uns com os outros, né? Há um estranhamento que muitas vezes raia a agressividade. Então, a primeira coisa é isso, é reconhecer. Reconhecer que isso existe em nós ainda, porque tem nenhum anjo aqui, todos nós somos seres ainda em evolução. A segunda coisa muito importante que a gente tem que fazer, que nos ajuda bastante nesse processo, é não congelar a pessoa que virou o nosso desafeto, o nosso adversário, no erro, no crime, não congelá-la. Porque ninguém se resume só a uma coisa, ninguém se resume só a uma característica. Todos nós possuímos aspectos positivos e negativos. Jesus, por exemplo, ele nos via todos no futuro. Ele olhava os fariseus, ele olhava todas aquelas pessoas complicadas da época dele, como ele nos olha até hoje, vendo a nós num futuro distante, em que nós já teremos superado todas essas nossas infantilidades e imaturidades, em que nós conseguiremos desenvolver todos os nossos talentos, sejam intelectuais, sejam morais, emocionais. Então, nós temos que fazer o exercício de olhar para a pessoa e lembrar as coisas positivas que ela tem. Isso aqui é muito útil no caso de ingratidão. Todos nós temos. Eu acho que o público aqui presente nessa sala, e talvez muitos dos que nos vão assistir oportunamente, sejam pessoas mais amadurecidas. Então, é impossível você viver determinado tempo de vida e não ter topado com a ingratidão em algum momento. E o ingrato é aquela pessoa que um dia você chamou de amigo e abraçou. E que por alguma questão ali que cada um vai saber dentro da sua experiência, acabou nos decepcionando, acabou nos magoando, nos ferindo seriamente. Mas se a gente congelar a pessoa naquela ingratidão, a gente vai deixar de olhar para tudo que a gente sempre viu nela de positivo. Eu faço muito esse exercício porque há alguns anos atrás eu passei por isso, uma pessoa que eu considerava bastante, que eu admirava muito, que me magoou de uma forma muito profunda, e eu, ao pensar, depois tentando trabalhar, tentando diluir, porque é como se aquilo ficasse uma bola de fogo dentro da gente, do coração da gente, eu tentando diminuir um pouco aquela ardência, né, de decepção misturado com uma série de sentimentos negativos, eu ficava repetindo para mim mesma, mas um dia você gostava dela, um dia você admirava essa pessoa, um dia você reconhecia nela, e aí eu fui lembrando das várias coisas que eu sempre admirei na pessoa, e aos poucos aquilo foi sendo diluído. Eu trago aqui também uma mensagem do Vinícius, chamado O Criminoso e o Crime, em que ele diz assim, que assim como se combate a doença e não o doente, a gente tem que combater o crime e não o criminoso. E ele lembra, confirmando tudo o que foi dito anteriormente, que a benevolência contrastando com a agressão é um único processo educativo capaz de corrigir e de regenerar. Nada tem em comum com esse sentimentalismo piegas, estéril e prejudicial. Não, não é um sentimentalismo, é um reconhecimento de que nós temos que combater o mal com o bem, porque apenas dessa maneira a educação vai se fazer, inclusive dentro de nós mesmos.
Então, essas dicas aí nos ajudam. Outra coisa muito importante é a percepção da nossa humanidade compartilhada. Vou repetir, a percepção da nossa humanidade compartilhada. Somos uma só humanidade. Nós não sabemos o que fizemos no passado, nós não sabemos o que nós faríamos se estivéssemos no lugar daquela pessoa. Uma vez, um jovem de mocidade, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, tá, gente? Uns 30 anos atrás, vendo uma notícia que nós estávamos comentando de alguém que foi preso por roubar um pão, uma dessas coisas que outro dia até teve um caso parecido com miojo e Coca-Cola, me parece. Mas na época foi pão mesmo. E ele virou, e a pessoa, quando foi pega, disse assim: não, é porque meus filhos estão passando fome, eu estou com fome, e eu não aguento mais os meus filhos chorarem de fome. E aí, na época, eu lembro dele ter comentado assim: eu nem se eu tivesse passando fome, se os meus filhos estivessem passando fome, eu jamais roubaria. Eu virei para ele e falei assim: querido, não fala isso. Não diga isso, porque você não sabe. Você é um rapaz de classe média, você nunca passou fome, você não sabe o que é isso, você está falando do que você não conhece. Então, não diz uma bobagem dessa, porque isso é uma bobagem. E aí, para falar para ele mesmo do ensinamento, eu falei assim: eu, na condição de mãe, meus filhos eram pequenos na época, eu não sei te dizer o que eu faria, provavelmente eu roubaria também, porque você vê um filho teu chorando e te dizendo: mamãe, eu estou com fome. Isso enlouquece qualquer pessoa. Kardec, inclusive, coloca no Céu e Inferno uma história assim, de uma senhora que roubou um pão e que foi pega, né? Depois, os policiais chegaram em casa, ela estava partindo o pão para os filhos, e quando os policiais foram levá-la, ela pediu para eles esperarem um instantinho e acabou se matando. Depois ela dá uma comunicação que está em Céu e Inferno, não, na Revista Espírita, e ela dizendo que ela enlouqueceu, porque uma situação dessas enlouquece uma pessoa. Então, nós não sabemos, é a percepção da nossa humanidade compartilhada, nós não sabemos nem o que a gente fez, porque todos temos um passado, às vezes fizemos pior do que aquilo que a gente está julgando, e nem o que a gente faria no lugar daquela pessoa. Também há o exercício da meditação compassiva. Gente, essa meditação é tudo de bom. Eu pratico essa meditação pelo menos 3 vezes por semana. Isso me ajuda bastante, principalmente no campo da polarização política. Eu recomendo muitíssimo a todos que estão muito angustiados com essa situação, inclusive em família, que é a meditação do assim como eu. Então, essa percepção de que nós todos somos seres humanos partilhando as mesmas dores, as mesmas dificuldades, ela nos leva à compaixão. E o que é a compaixão? A compaixão é um sentimento que nos leva a querer que o outro tenha sua dor diminuída, que o outro não sofra, que o outro se sinta em segurança. Isso é a compaixão. E a meditação da compaixão consiste em a gente fechar os olhos, fazer algumas respirações profundas e ficar repetindo mentalmente. Primeiro, a gente escolhe uma pessoa que a gente gosta muito. Depois, a gente escolhe uma pessoa que é indiferente para a gente. Por fim, a gente escolhe uma pessoa com a qual a gente tem uma dificuldade, seja uma figura pública, seja uma pessoa próxima, quem a gente quiser, até a gente alcançar, no último momento, a humanidade inteira. E a gente fica repetindo assim, mentalmente, na meditação, mas se você morar sozinho e ninguém achar que você é maluco, você pode fazer em voz alta também. A gente vai repetindo: assim como eu, fulano, quer se sentir seguro e livre do sofrimento. Assim como eu, fulano, quer ser feliz e saudável. Assim como eu, fulano, quer viver em tranquilidade. Então, a gente vai repetindo em relação àquela outra pessoa que a gente tem um desconforto, que a gente considera um desafeto, aquilo tudo que a gente quer para a gente. E a gente vai ampliando o nosso círculo, começando com os que a gente ama, para os que são indiferentes, para os desafetos e para a humanidade inteira. Então, é a meditação da compaixão. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ter vários no YouTube, vários exemplos que vocês podem praticar. Por fim, eu indico a mensagem de Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz, no capítulo 48, que tem o título interessantíssimo de Imunização Espiritual. Então, nessa mensagem, Emmanuel vai nos lembrar que Jesus não estava com o amai aos vossos inimigos, não estava nos induzindo à conivência com o mal. Não é isso que Jesus estava fazendo.
e sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. É sabido que os sentimentos negativos, o ódio, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança, tudo isso, na verdade, é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer e que nos adoece de variadas formas. O amor aos inimigos, incluindo não retribuir o mal com o bem e dar a outra face, no sentido de não buscar a vingança, isso nos garante uma imunização, que ele chama aqui, Emmanuel, da paz como imunização contra uma série de males que serão decorrentes se nós não optarmos por fazer esse exercício, que deve ser um exercício diário. Então, fica aqui essa lição do Evangelho, sempre lembrando a necessidade de nós lermos o capítulo inteiro para nos inteirarmos. É um capítulo que a maioria já estudou muitas vezes, mas vale a pena nós nos determos um pouquinho mais, principalmente depois de nós conversarmos um pouco sobre isso. E que a gente roga a Jesus que nos abençoe sempre nessa nossa jornada, que é uma jornada que deve ser sempre para cima, para nós desenvolvermos todas as nossas habilidades espirituais. Que Ele nos abençoe. Que assim seja.